Contos Mal-Assombrados. Um Natal mal-assombrado. Ebenezer foi convidado para passar o Natal no Recife, na casa de seu sobrinho Alfredo, seu único parente vivo. Não pensou nem duas vezes para decidir que não ia, mesmo o sobrinho insistindo muito naquela carta. Para ele, aquela história de Natal era tudo uma enorme besteira. Um bando de besta que só faz gastar dinheiro nessa época e falar de Deus e Jesus. Falou sozinho assim que terminou de ler a carta do sobrinho. Senhor Ebenezer, terminei de consertar o cercado do gado, viu? Vim dizer ao senhor que estou indo para casa, falou o vaqueiro, que na verdade se chamava Beto Silva, o único empregado daquela fazenda. Mas já? Resmungou o velho. Já são 7 horas da noite, senhor Ebenezer. E é véspera de Natal, falou o vaqueiro. Pode ir, mas amanhã eu quero você bem cedo aqui, viu? Mas é Natal, senhor. Eu quis dizer depois de amanhã. Infelizmente existem esses feriados sem propósito. Eu não fiquei rico comemorando essas besteiras de Natal. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi a valorizar meu dinheiro. Pode ir para casa e depois de amanhã chegue 1 hora antes pra gente ver essa história da bicheira que apareceu nas vacas. Sim, senhor Ebenezer. Um Feliz Natal pro senhor, disse o vaqueiro feliz, saindo. O velho nem respondeu. Ebenezer morava sozinho naquela casa grande. O único parente vivo que tinha era o filho de seu finado irmão Jacó, que morava na capital. E naquela noite, depois de fazer uma sopa, foi se deitar. Mal fechou os olhos para dormir e ouviu uma zoada de corrente sendo arrastada no chão. Oxe, que diabo é isso? Será um ladrão? Perguntou ele. E se levantou para ir pegar a espingarda. Ladrão nenhum vai pegar meu dinheiro, falou para si mesmo. Aquela criatura apareceu bem na sua frente. Um cheiro enorme de enxofre invadiu o quarto. Era um homem desfigurado e acorrentado por fortes correntes. Aquele rosto, apesar de desfigurado, Ebenezer reconheceu. Era de seu irmão mais novo, o finado Jacó. Ebenezer se assustou. Não tinha dúvidas nenhuma. Aquilo era uma assombração. Bené, sou eu, Jacó, disse a assombração. Não pode ser. Jacó há 30 anos está morto e enterrado, disse Ebenezer, querendo não acreditar. Mas apenas seu irmão o chamava pelo apelido de Bené. Sou eu, irmão. Vim lhe dar um aviso, disse a assombração. De onde você veio, Jacó? Perguntou Ebenezer. Venho das profundezas do inferno, onde sou torturado por demônios dia e noite, onde minhas lágrimas não cessam um segundo sequer de derramar. Estou pagando pela vida de idolatria o dinheiro que tivemos, falou a assombração. Isso não existe, disse Ebenezer. Existe sim. Todas as pobres pessoas de quem desviamos dinheiro e muitas vezes deixamos para morrer de fome, só para enriquecer, foram cobradas por Deus. Elas são a causa desse meu sofrimento. Eu vim lhe dar um aviso para que você não venha cair onde estou. Essa noite, 3 malassombros vão visitar você. Após dizer isso, a assombração de Jacó foi puxada para baixo com toda a velocidade que Ebenezer até se assustou. Jacó! Gritou ele, mas a assombração do irmão já tinha ido embora. Ebenezer ficou pensando se não estava louco. Nunca tinha imaginado ver o irmão naquela situação. Um vulto negro entrou no quarto e Ebenezer se assustou. O que é isso? Disse ele, se arrepiando todinho. Ebenezer, eu sou o malassombro do passado, falou o vulto negro da parte mais escura do quarto. Ebenezer apenas via 2 olhos vermelhos o observando do canto do quarto. O que é que tu quer, alma? Respondeu Ebenezer muito assustado. Aquele vulto negro saltou sobre Ebenezer e tudo ficou escuro. De repente, Ebenezer viu a antiga casa de taipa em que morava na pobre infância. Se viu no Natal, ainda menino, com seu pai, o vaqueiro Sebastião, e seu irmão Jacó. Ebenezer lembrou que mesmo muito pobres, eles eram felizes. O pai, sempre que era Natal, matava a galinha mais gorda do terreiro e agradecia a Deus por serem abençoados.
O vaqueiro Sebastião era famoso, o melhor vaqueiro da região. Mas fama não dava dinheiro e nem enche prato. Só o trabalho duro. Morreu pobre, deixando um bom nome e a grande honestidade como exemplo. Revendo aquilo, Ebenezer começou a chorar. Foi quando ouviu a voz do vulto negro. Parece que você não aprendeu a lição, né, Ebenezer? Nos 30 e poucos anos, você se tornou deputado e logo venceu como prefeito da cidade, tendo seu irmão Jacó como vice. O nome do seu pai, o grande vaqueiro da região, serviu de cabo eleitoral. Mas a honestidade dele, isso nem você nem seu irmão herdaram. Desviavam o dinheiro dos projetos que trariam alimento e água para a população da Grande Seca. Muita gente morreu naqueles anos por causa de vocês. E assim que seu irmão faleceu, você desistiu da política. Mas tinha juntado muito dinheiro. Foi quando comprou centenas de cabeças de gado e essas terras que vinham com essa casa grande que você tem hoje. A assombração disse tudo aquilo e sumiu. Ebenezer se viu em frente à casa grande sem entender como foi parar ali. Um uivo assustador cortou o silêncio. Logo, Ebenezer ouviu aquele ronquejado de lobisomem. A mata em frente à casa grande estava escura. De repente, aquele lobisomem saltou bem na sua frente. Ebenezer, na hora, começou a correr pela mata. Atrás, ouvi aquele lobisomem correndo, com muito ódio. Foi quando viu uma luz fraca em uma casinha de taipa logo à frente. Era a casa de seu vaqueiro Beto. Beto, Beto! Gritou ele. Mas Beto parecia não ouvir. Chegou na janela e gritou de novo. Mas nem Beto, nem sua mulher, nem o filho pequeno pareciam ouvir. Vamos agradecer a Jesus por essa ceia de Natal. Graças a ele, mais um Natal temos comida em nosso prato, disse Beto em frente à pequena mesa para a mulher e para o filho. Obrigado, Jesus! Gritou com felicidade um pequeno menino magro. Era Timóteo, filho de Beto. Ebenezer viu que na ceia deles não tinha nenhuma carne, só alguns ovos cozidos e um arroz refogado. Como pode comer isso e serem gratos a Deus? Falou Ebenezer. Isso não é o pior, falou uma voz vinda de trás de Ebenezer. O filho dele, Timóteo, está muito doente e para a doença dele só tem tratamento lá na capital. Mas por que não levam? Ele está muito magro, pobre menino, falou Ebenezer, se esquecendo até de ter medo. Sabe por quê? O que o patrão do pai do menino paga, mal dá para eles comerem. Eu sou o patrão, disse Ebenezer. Mas quem é você? Perguntou. Eu sou o mal-assombro do presente. Após dizer aquilo, o lobisomem pulou nas costas de Ebenezer, derrubando ele no chão. Quando abriu os olhos, Ebenezer estava no cemitério da cidade. Onde eu estou? Perguntou ele meio tonto. Você está no cemitério, falou uma outra voz. Ebenezer viu Beto e a mulher chorando muito em frente a uma cova. O pequeno Timóteo morreu? Perguntou ele. Sim, não resistiu à doença. Mas tem outro enterro logo ali, falou a voz. Ao se aproximar do enterro seguinte, Ebenezer viu que não havia ninguém, só o caixão. Onde estão as carpideiras para chorar essa morte? Perguntou Ebenezer. Esse defunto miserável aí, não tem ninguém por ele. Ninguém vai chorar a morte dele, disse a voz. Quando Ebenezer olhou a lápide, ele leu o nome dele mesmo, Ebenezer Seabra. É o meu enterro, gritou ele espantado. E quem é você? Perguntou ele para aquela voz. Eu sou o mal-assombro do futuro. Ebenezer viu a figura de um demônio que logo puxava para baixo. Ele começou a gritar e de novo tudo se apagou. Acordou e era manhã lá fora. Era manhã de Natal. Pegou seu cavalo e correu até a casa do vaqueiro Beto. Beto! Gritou ele na porta. Logo, o vaqueiro apareceu assustado.
Sim, senhor Ebenezer. Algum problema? Perguntou Beto. Por que você não apareceu hoje cedo lá na fazenda? Perguntou Ebenezer. Mas, senhor, hoje é dia de Natal. Acertamos de amanhã eu chegar mais cedo. Eu mudei de ideia. Quero que você vá hoje na fazenda às 10 horas sem falta. Falou sério Ebenezer. Mas, senhor, resmungou Beto, ainda tentando convencer o patrão. Eu não quero desculpas, seu cabra. Esteja lá às 10 horas, junto com sua mulher e seu filho. Estaremos indo ao Recife. Passaremos umas férias lá. Temos que levar o pequeno Timóteo para fazer alguns exames. Mas antes, visitaremos meu sobrinho Alfredo para comemorarmos esse dia abençoado que nasceu o Salvador. Você quer passear na capital, Timóteo? Perguntou Ebenezer sorrindo e colocando o menino nos braços. Sim, eu quero, respondeu o menino. Então, Feliz Natal para você, Timóteo, disse Ebenezer feliz. Demonstrando que havia aprendido aquela lição. Feliz Natal e que Deus abençoe a todos, disse o menino muito feliz. O Natal do Boneco Maldito. Enzo tinha escrito uma carta ao Papai Noel pedindo um boneco do Lúcio Show. Tinha só 6 anos e acreditava muito naquela história do bom velhinho. Mesmo porque tinha visto ele num dos shoppings da cidade. Não ligava para aquela história que Lúcio Show tinha feito um pacto com o diabo para que seus bonecos vendessem mais. Era seu sonho ganhar o boneco daqueles. Lúcio Show era seu ídolo. E na noite de Natal, seu sonho se realizou. Ganhou de sua mãe um boneco do Lúcio Show. Enzo estava muito feliz com aquele brinquedo. Oxe, tu ganhou um boneco do Lúcio Show, foi? Perguntou Clóvis, um dos primos do menino na festa. Eu gosto dele, falou Enzo. Esse cara fez pacto com o diabo. Ele colocou um demônio dentro de cada boneco desse, disse Clóvis. Mentira, não tem nada dentro do boneco. O Lúcio Show é de Deus, respondeu Enzo, muito zangado. É isso que ele quer que você pense. Aí, quando você menos esperar, ele vai te esfaquear, como fez com uma mãe e uma menina, falou Clóvis, lembrando-se de um caso. Enzo esculhambou o primo de todo tipo de palavrão que se pode imaginar. Era muito fã do Lúcio Show e não aguentava ouvir uma história daquelas. A verdade é que, reagindo assim, o menino demonstrava estar sob influência de uma entidade maligna. Enzo correu para o quarto muito irritado. E foi quando teve uma ideia. Aproveitou que todos estavam comemorando o Natal e foi até a cozinha, se escondendo de um e de outro. E de lá, pegou uma faca enorme. Lembrou que o pai e a mãe sempre lhe proibiam de mexer com faca. Mas a raiva que estava do seu primo Clóvis era bem maior. E não ligou. Voltou silenciosamente com a faca escondida debaixo da camisa para que ninguém visse. Chegou no quarto e tirou a faca debaixo da camisa. Um vulto negro entrou no quarto, mas Enzo não percebeu. O menino pegou o boneco e abriu a barriga do brinquedo. Não tinha nada dentro do boneco. Pelo menos, nada que pudesse ser visto com os olhos humanos. Foi então que percebeu que seu brinquedo estava estragado. Logo o boneco do Lúcio Show, que ele amava tanto e adorava. Começou a chorar. Oi, Enzo, por que você está chorando? Uma voz perguntou calmamente. O menino pensou que fosse algum parente seu, mas não viu ninguém. Todos estavam no quintal. Quem é você? Perguntou Enzo, ainda procurando pelo quarto de onde vinha aquela voz. Não reconhece minha voz? Perguntou a voz. É a voz do Lúcio Show, disse o menino feliz. Isso mesmo, seu burrão, sou eu. Eu vim te desejar um Feliz Natal, disse a voz. Feliz Natal para você também, Lúcio. Mas onde está você? Perguntou Enzo, procurando pelo quarto. Estou aqui do seu lado, mas você não pode me ver. Eu estou invisível. Eu vim a pedido do Papai Noel para ajudar você a se sentir melhor.
É, eu estou triste. Estraguei o meu boneco de você que ganhei, falou o menino. Ah, não se preocupe. Pra que um boneco se você pode ter o Lúcio Show de verdade? Eu posso ter o Lúcio Show? Perguntou o menino. Claro, você já tem. Eu estou aqui, disse aquela voz. Eu queria ver você, falou ele muito triste. Tem uma forma de você me ver. Como quis saber o menino? Você tem que falar as palavras mágicas que o Papai Noel me ensinou. E quais são? Quis saber Enzo. A voz falou todas as palavras e o menino repetia. A verdade é que aquelas palavras eram a invocação para a libertação de um demônio. A voz se calou e o quarto ficou em silêncio. Lúcio Show, cadê você? Perguntou o menino. Mas ninguém respondeu. Enzo começou a chorar de novo. O quarto estava em silêncio. Calma, eu estou aqui, disse a voz vinda debaixo da cama. Eu estou debaixo da cama. O que você foi fazer aí, Lúcio Show? Perguntou o menino. Vem cá ver, é uma coisa muito engraçada. O menino se abaixou, mas ficou com medo. Não tenha medo, seu burrão. Vem cá, você vai rir muito, disse a voz sorrindo, como se estivesse recebendo cócegas. Mas aí está escuro. Enzo mal terminou de falar e aquele braço puxou o garoto para baixo da cama. Naquela noite, os pais estranharam o silêncio do menino no quarto e o encontraram já sem vida, embaixo da cama com uma faca nas mãos. Ao lado do corpo estava um boneco do Lúcio Show, sorridente. Causos mal-assombrados. Sozinha com um lobisomem. Esse caos se passou há bem uns 30 anos, lá em Moita Bonita, no Sergipe, há uns 40 anos atrás. Era 11 horas da noite e Cássia se preparava para dormir. Aquela não ia ser sua primeira noite sozinha em casa. 2 anos atrás, quando tinha 9 anos, teve que passar uma noite sozinha ali. Isso quando sua tia foi ter um bebê. E sua mãe teve que ir e ficar na casa dela, junto com a parteira. Seu pai também foi junto, porque não podia deixar a mulher ir sozinha de madrugada por aqueles ermos escuros. Por isso, a menina teve de ficar sozinha em casa. Cássia nem ligou. E quando veio acordar, já era de manhã. E o pai chegava contando a novidade de que agora ela teria uma priminha para brincar. Por isso, naquela noite de 31 de dezembro, a menina não sentiu medo de que iria passar aquela madrugada sozinha. Decidiu que não iria passar a virada de ano na casa da tia. Todo ano era sempre igual. Cássia dormia e nem chegava a ver a virada de ano. A menina gostava mesmo era do Natal, mas de festa de fim de ano, essa não. E foi por esse motivo que ela pediu ao pai para ficar em casa naquele fim de ano. O pai muito insistiu para que ela fosse, mas a menina estava decidida. E como voltariam logo pela manhã, seu Luiz e a esposa não acharam nada demais deixar a filha sozinha. E assim, Cássia ficou feliz, pois se tinha uma coisa que ela gostava muito, era de dormir. Mal sabia ela que aquela madrugada de Réveillon, a última coisa que ela teria era uma noite de sono tranquilo. De 10 horas da noite, os pais de Cássia saíram rumo à casa da tia dela. Foram andando mesmo, pois não era tão longe assim. O pai prometeu que voltaria lá pelas 6 da manhã. Assim que os pais se foram, Cássia então foi preparar um lanche para antes de dormir. E quando faltavam 15 para 11 horas, ela se deitou. A menina
tinha um sono pesado e nem se acordou com os fogos estourando depois da meia-noite, anunciando o ano novo. Os pipocos vinham de todos os cantos e alguns até pareciam bombas. Porém, Cássia dormia tranquilamente e até sonhava. Sonhava que estava no roçado junto com o pai, mas em seu sonho, de repente se virava no pesadelo. A menina percebeu que estava agora em uma mata escura. E no pesadelo, Cássia chamava pelo pai, mas não via ele. Então, da mata, ela viu aquelas duas luzinhas vermelhas brilhando. E não demorou para que uma enorme criatura do tamanho de um cavalo saltasse na frente dela. Era um cachorro preto com olhos cheios de ódio vermelhos e com a boca cheia de dentes pontiagudos, ameaçando morder a menina a qualquer momento. Cássia tentava correr, mas seus pés estavam presos no chão. Não havia o que fazer para ela. Já esperava que aquele cão demoníaco a atacasse. A criatura, de repente, começou a latir com raiva. Nessa hora, ela se acordou de supetão na cama. Cássia percebeu que suava muito, tanto que a cama estava ensopada de suor. Logo, ela respirou aliviada e pensou consigo mesma que aquilo era só um pesadelo. Porém, lá de fora de casa, ouviu os mesmos latidos de seu sonho. A menina estranhou, pois ali no sítio não criava um cachorro. O último que tiveram morreu bem velhinho. E quem era aquele cachorro? Se perguntava ela, se levantando. Os latidos vinham de frente da casa. Decidiram acender as lâmpadas enquanto seguia para a sala. E ali percebeu que não havia apenas um latido. Tinha no mínimo 2 cães lá fora. A casa era muito pequena e logo chegou à janela. E abri e ver que cachorros eram aqueles. Mas lembrou de que tinha uma brecha na porta. Que quando era de dia, o sol iluminava o chão, assim que entrava por ela. Foi direto até lá e viu os 2 cães que estavam inquietos. Nunca tinha visto aqueles animais por ali. Eles iam de um lado ao outro, mas sempre paravam em frente à casa e latiam com muita fúria. Cássia conhecia aquele comportamento dos cães. Sabia que eles só agiam assim quando estavam diante de algo muito estranho. O que será que eles estão vendo? Se perguntava a menina, acocorada, olhando pela brecha. A frente da casa era iluminada pela lua cheia, mas ela não conseguia ver o que era. Isso porque a coisa que os cães estavam vendo estava perto da porta. Essa era a direção que os animais latiam e olhavam com muita fúria. Foi quando Cássia ouviu algo que pareceu ser um ronco de bicho. Ficou em silêncio, esperando ouvir de novo aquele som, enquanto olhava pela brecha. De repente, um enorme vulto passou pela frente da fresta da porta, indo de um lado ao outro. Ela ainda ouviu o som que aquela coisa fazia ao andar no barro socado em frente à porta. O que foi isso? Se perguntava. O que quer que fosse, estava aterrorizando aqueles cachorros. Era algo que fazia os animais ficarem a uns 15 metros de distância da porta. Cássia já estava aterrorizada. Sentiu vontade de gritar pelo pai, mas ele estava longe. Aquela hora devia ser bem umas 2 da manhã e seus pais só chegariam lá pelas 6. Talvez seja algum outro cachorro, pensou a menina, tentando se convencer, enquanto via os cães ainda latir. Foi então que ouviu o som de madeira da janela sendo forçado. Alguém tentava entrar em sua casa. Nesse momento, os cães latiram com mais fúria. É um ladrão, pensou a menina. Se acocorou e olhou de volta pela fresta da porta. Viu os cães furiosos a latir, olhando na direção da janela. Mas foi aí que de repente eles silenciaram e ficaram rosnando e lentamente se moviam para trás. Sob a luz da lua,
ela viu aquela criatura terrível surgir. Era um ser cheio de pelos pretos, que era metade homem e metade animal. Cássia já tinha ouvido diversos causos sobre aquele ser. Não tinha dúvidas nenhuma de que era um lobisomem. A criatura afugentou os cães que correram para dentro da mata. Confusa, a menina correu de volta para o quarto. Pensava se devia ou não acender a luz da casa. Decidiu deixar tudo apagado. Talvez assim aquela besta fera fosse embora. Naquele momento, se arrependia de não ter ido à festa de fim de ano na casa de sua tia. Tinha sido uma péssima decisão de ficar ali sozinha no Réveillon. Aquele uivo gelou a alma da menina. O pior é que ele tinha vindo do lado de fora do seu quarto. Em silêncio total, Cássia conseguiu ouvir os passos do lobisomem andando do lado de fora. Logo, a janela do quarto da menina era forçada também pela criatura. Cássia se afastou lentamente, saindo de seu quarto. Foi até o quarto dos pais e se deitou e se cobriu na cama deles. Podia ouvir o som do lobisomem tentando forçar a janela. Mas tanto as portas como as janelas eram de madeira dura e pesada. Não tendo sucesso nas janelas, a terrível criatura parou e começou a farejar o ar, fazendo um som muito alto, como se procurasse sentir o cheiro de algo. Cássia ouvia tudo debaixo do lençol grosso de seus pais e ouvia os passos do lobisomem do outro lado da parede. Aquele quarto não tinha janela. A menina achou que ali estava mais segura. Mas não demorou a ouvir algo arranhando as paredes de barro da casa. O lobisomem cavava com as unhas a parede, tentando fazer um buraco ali. Logo, surgiu a claridade da lua na parede através de um buraco feito pelo lobisomem. Cássia não pensou duas vezes e correu de volta à sala. O som das garras cavando continuou, mas de repente pararam. E logo, algo corria pelo lado de fora, a farejar o ar, indo no sentido da sala. A menina então correu até a cozinha. Ali só tinha a porta de madeira tão forte quanto as da janela. O som tinha silenciado lá fora. Apenas o coração de Cássia batia, feito um tambor acelerado. De repente, da porta veio aquela pancada. O lobisomem se jogava contra a porta. Era uma madrugada de terror e por várias vezes aquela besta rodeou a casa, sempre a farejar para onde a menina corria. Cássia não sabia mais o que fazer. Então, sentou-se na cama e começou a chorar sem fazer som. Apenas as lágrimas escorriam no silêncio. Queria gritar, chamando o pai. Era um pesadelo real que vivia. Parecia que nunca ia amanhecer. Foi quando Cássia viu dois olhos malignos a lhe observar pela fresta do quarto dos pais. Ela se arrepiou todinha. Podia sentir o ódio naquele olhar que congelou a menina. Ela não tinha reação alguma, assim como no sonho que tivera antes daquela situação macabra começar. Aperreada, ela tinha se esquecido de que o lobisomem tinha feito um buraco ali na parede de barro. A criatura tinha desistido de cavar o barro, pois a madeira que estava por dentro dele tinha sido muito bem entrelaçada. O dia já clareava lá fora, quando o lobisomem enfiou o braço pelo buraco, tentando em vão alcançar o braço da menina, que parecia estar hipnotizado pelo olhar maligno da besta. De repente, Cássia pareceu sair daquele transe, e em sua mente lembrou da peixeira que o pai deixava debaixo da cama. Enquanto via o braço da besta se movimentar pelo buraco em todas as direções que podia, a menina ergueu a peixeira bem alto e desceu com toda a força. O facão atingiu o braço da criatura
e Cássia sentiu o impacto quando o metal chegou no osso. A besta soltou um urro terrível e puxou o braço na hora. Cássia ouviu as passadas da carreira da fera enquanto urrava, se afastando da casa. Ela nem mesmo acreditou que tivesse feito aquilo. Apesar de tudo ter sido real, como comprovava o sangue no chão, parecia mais ainda estar em um pesadelo. O dia clareou e nada dos pais de Cássia chegarem. O relógio bateu 6 da manhã e nenhum sinal deles. A menina estava preocupada, temia que o lobisomem tivesse dado com seus pais no caminho de volta deles, no caminho da volta deles. Deu 7 horas e a angústia só aumentava. E foi só de 8 e pouca da manhã que ela começou a ouvir passos e vozes lá fora. Logo, ela reconheceu a voz do pai e em seguida a voz da mãe. Cássia abriu a porta e viu os pais atônitos. O pai estava todo melado de sangue. "O que foi, pai?" perguntou ela, temendo que algo terrível lhe tivesse ocorrido. "Calma, minha filha. Foi o marido de sua tia, o Edson. Quando a gente estava se preparando para voltar, o homem chegou por lá todo ensanguentado. Levou uma facada no braço numa briga de bar, que quase tora no meio. E eu tive que socorrer até o hospital, mas seu Geraldo. Penso no corte terrível. Não duvido nada que aquilo ali foi obra de uma peixeira", falou seu Luiz. Mas a menina sabia que aquela história de braço cortado não podia ser coincidência. "Ele estava lá mais vocês, foi, pai?" perguntou ela. "Nada. Quando deu umas 11h30, o homem achou de virar o ano lá no bar do Deda. Melhor se tivesse ficado bebendo com a gente por lá mesmo. Mas não, foi inventar de beber longe e deu nisso, em pleno primeiro dia do ano. E ele nem soube dizer o que acertou ele. Mas eu não duvido é nada que aquilo foi obra de uma peixeira", disse seu Luiz. E depois de ouvir o pai, Cássia contou toda a macabra noite de ano novo dela. Seu Luiz viu sangue em seu quarto, assim como o buraco e as janelas e as portas forçadas. Não tiveram dúvida nenhuma de que o lobisomem era o esposo da tia. Soube-se depois que ele fugiu do hospital e sumiu no mundo. Abandonou a mulher e a filha, e nunca mais se soube notícias dele. Lá em Fortaleza, uma mãe chega em casa com um presente muito aguardado, mas que lhe trará muitos problemas. A boneca do diabo. Era fim de tarde daquele domingo, quando Juliana chegou em casa. Tinha ido visitar uma tia lá em Caucaia. Estava feliz, pois em seus braços possuía um pacote há muito tempo desejado. "O que é isso, mamãe?" perguntou Eloá. "É uma surpresa", disse a mulher. O marido, curioso, logo chegou também, querendo saber o que era aquilo. A mulher, que nada dizia e ainda fazia mais expectativa, logo abriu uma caixa e de dentro tirou um embrulho. "Eu quero ver, mamãe", pediu Eloá. Rapidamente, Juliana desembrulhou e mostrou aquele objeto. Era uma boneca. "Como é feia! Parece até que ela está olhando pra gente", disse o marido. "Feia nada. O que você esperava de uma boneca do século XVIII? Tava lá na casa de titia, no quarto dos fundos. Era da minha avó e pertenceu a uma baronesa daqui de Fortaleza. Ela devia ser mais bonita quando era nova", falou Juliana. "Esse cabelo dela parece que é de verdade, né?" perguntou Rogério, curioso. "Não, acho que não", disse a mulher, estranhando que realmente aqueles cabelos não pareciam de boneca. Pareciam reais. Juliana sempre fora apaixonada por bonecas, e por aquela mais ainda. "Eu gostei dela. Posso ficar com ela, mamãe?" perguntou a filha feliz. "Não, minha filha. Ela não é mais um brinquedo. Por ser muito antiga,
ela é capaz de se desmanchar todinha. Esse tecidinho das roupas logo logo vai se desfazer. É uma boneca muito rara, falou Juliana. Ela colocou a boneca na estante, lá no alto, já temendo que a filha pudesse tentar pegar. Juliana tinha visto aquela boneca na casa da avó ainda quando era criança e sempre foi proibida de brincar com ela. Sua avó lhe dizia que aquela boneca era de uma baronesa de Fortaleza. E mesmo depois de adulta, ela nunca se esqueceu dela. Desde que a avó tinha falecido, não tinha tirado da cabeça de pegar aquela boneca na casa da tia. Na manhã daquele domingo, ela decidiu ir visitar a tia lá em Calcaia e de lá voltar com aquele raro brinquedo. Eloá ficou querendo brincar com a boneca a noite toda, mas Juliana teve que lhe explicar várias vezes que aquilo não era mais um brinquedo, e sim uma peça de arte. A mulher estava muito feliz com aquela boneca. A noite logo chegou e todos foram dormir cedo, como costumavam. Assim, a madrugada chegou fria. E Juliana, no meio do sono, sentiu alguém lhe cutucar. De olhos fechados, achava que aquilo era um sonho. Mas de repente, algo lhe cutucou com mais força. Quando abriu os olhos, se assustou. Mas não era nada demais. Era Eloá, a sua filha. Que foi, minha filha? Perguntou a mãe. Tem um bicho embaixo da minha cama, mamãe, disse a menina assustada. Que bicho, Eloá? Eu não sei, mamãe, respondeu a menina. Juliana olhou para o marido na tentativa de que ele fosse com ela, mas o homem dormia no melhor do sono. Se levantou e foi até o quarto da filha. Tá aí, mamãe, tá embaixo da cama, falou Eloá. A mulher se abaixou, tentando provar à filha que não tinha nada ali. Mas antes de olhar, ela teve medo. E se fosse um rato? Pensava enquanto lentamente se abaixava. E quando olhou direito, não tinha nada ali. Tem nada aí não, minha filha. Vá dormir, disse Juliana, bocejando de sono. E depois de conseguir fazer a filha dormir, ela seguiu para o quarto. Mas ao chegar no corredor, olhou para trás, se lembrando da boneca que estava na estante. Mas para sua surpresa, a boneca não estava lá. Foi até o lugar e nem sinal daquele brinquedo. Alguém tinha tirado a boneca dali. Será que foi Eloá? Se perguntava. Foi até o quarto da filha e procurou pelo objeto. Mas não estava em canto nenhum. Pensou em acordar a filha, mas não sabia se realmente teria sido ela. A menina tinha acabado de dormir e dormia tranquilamente. Fora que a boneca estava no mais alto da estante e sabia que seria muito difícil para Eloá tirar ela de lá. De repente, pela porta do quarto, um vulto seguiu rápido, em direção à sala. A mulher se assustou, pois não esperava por aquilo. Rogério, foi tu que tirou a boneca, foi? Saiu ela do quarto, já perguntando. E quando olhou pelo corredor, que dava lá na sala, não viu ninguém. A estante continuava sem boneca. Oxe, o que foi isso? Disse ela, olhando para cada lugar ali. Poderia pensar em brincadeiras do marido, mas sabia que ele não era disso. Foi até o quarto e lá viu Rogério do mesmo jeito que ela havia deixado há poucos minutos, antes de seguir para o quarto da filha. Chamou por ele, na esperança dele atender, mas ele dormia como sempre, em seu sono pesado. Logo mais, ele se acordaria para se preparar para ir para o trabalho. Será que aquele vulto passando seria só sua imaginação? Mas não podia ser ilusão. Havia um mistério ali. Onde a boneca tinha ido parar? Voltou à sala e procurou por todo canto.
subiu em uma cadeira e olhou em cima da estante. Não tinha nada. Estava com vontade de acordar o marido, mas já eram quase 4 horas da manhã. Às 5 era a hora que ele se acordava para se preparar para ir para o trabalho. Então decidiu deixar para resolver tudo no dia seguinte. Mas antes de seguir para o quarto, ouviu passos. Era como se alguém usasse sapatos muito duros e caminhasse pelo quarto da filha. E caminhasse. O som vinha do quarto de sua filha. Achando aquilo estranho, ela foi até lá. Mas tudo estava tranquilo. A pequena Eloá dormia. Juliana sentiu calafrios e subir pela coluna. Será que eu estou ficando doida? Se perguntava. Tinha certeza de ter ouvido aqueles passos bem ali, mesmo porque era um som muito alto. Lembrou então do que a filha tinha lhe dito, que havia um bicho embaixo da cama. Se tremendo, a mulher lentamente se abaixou para olhar embaixo da cama. O coração acelerava no peito em temor de encontrar alguém ali. Foi se abaixando e de repente olhou e viu. Viu que não tinha nada e respirou aliviada. Mas quando ia se levantar, tomou um susto. Havia uma figura horrível em cima da cama. Uma criatura diabólica lhe observava com olhos frios. Juliana, na hora, gritou, assustada e ainda mal apoiada, caiu no chão de costas. E quando olhou, tudo que viu foi a filha se acordando também e muito assustada, já chorando. "Venha pra cá, minha filha", gritou ela, procurando para tudo que é canto, aonde tinha ido parar aquele ser macabro. Eloá já começava a chorar amedrontada. Não demorou e logo Rogério chegava. "O que foi, Juliana?" perguntou ele, vendo a mulher puxar a filha para longe da cama. "Tinha uma coisa horrível em cima da cama de Eloá", falou a mulher, se tremendo toda. A filha do casal não parava de chorar, assustada e não conseguindo ver nada que a mãe apontava. O pai logo consolou a filha, mas quando foram até a sala para ela continuar a explicação, a boneca estava lá, do mesmo jeito que ela tinha colocado na noite anterior, antes de se deitarem. "Mas eu vim aqui várias vezes e essa boneca não estava aí", disse Juliana surpresa. "Tu sonhou, Juliana?" falou ele. Falou o marido. "Não, essa boneca não estava aí não", falou a mulher, sem entender nada daquilo, mesmo porque tinha olhado tudo em cima da estante, procurando pela boneca, e ali não estava ela. Depois de tomarem água com açúcar, mãe e filha estavam mais calmas, e o marido seguiu para o trabalho. Só voltaria lá pelas 17 horas. Eloá dormiu novamente, mas Juliana perdeu o sono. Se perguntava o que tinha acontecido ali. Estaria ficando louca? Ou sofria de algum distúrbio do sono? Mas seus pesadelos estavam apenas começando.